Então, vistos os tipos de estudos e quais aplicações, a gente ainda vai trabalhar de modo mais aprofundado as aplicações desses estudos. Agora vamos ver quais são as etapas que eu preciso realizar para poder executar um estudo de público. Primeiro, vamos trabalhar em uma ideia. O que é que levou a pensar nesse estudo? Quais são as inquietações, as intenções, as motivações para a gente fazer esse estudo? Primeiro você vai formular esse problema para poder ter mais clara que ideia é essa, porque aí você também tem o que é que eu quero resolver a partir desse problema, e aí eu já trabalho naquilo que a gente mencionou, que são as hipóteses, né? Quais são as hipóteses? O que é que eu acho que está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? Ah, eu não tenho visitante de baixa ou de alta escolaridade, como no exemplo que a gente citou. Eu imagino que isso seja porque a gente levantou algumas hipóteses. Então, você pode ter algumas hipóteses a respeito da situação que você vê aí na sua instituição. E aí, por último, quais são os impactos, que é justamente a transformação dessa realidade, do problema, a solução do problema. Quais são os impactos que eu quero ver, que eu preciso ver a partir desse estudo. E aí eu parto para outra fase, para outra etapa, que é o preparo e planejamento. Mas esse preparo e planejamento não é para execução ainda, é para eu desenvolver, para eu fazer o desenho a respeito desse estudo. Como é que ele vai ser executado, quais são os recursos que eu posso usar nesse estudo, e aí lembrando que os recursos são materiais, humanos e financeiros. Não esqueçam que recursos são esse conjunto, recursos dizem respeito a esse conjunto de coisas, não é só o dinheiro. A gente também precisa pensar qual é o tempo disponível que eu tenho para ser investido. E aí, talvez, acabe sendo necessário também eu realizar pesquisas antes para poder dar base conceitual e base teórica a esse estudo. Então, o que é que geralmente envolve um visitante de baixa escolaridade não ir ao museu? O que é que faz essas pessoas não entrarem? Então, faz um estudo a respeito desse tema. A própria história dos museus, ela traz alguns elementos que podem dar uma luz a respeito disso, para você pensar qual é realmente o problema e o que é que eu quero transformar, o que é que eu quero mudar na gestão do museu para que essa situação seja alterada. E aí eu vou efetivamente desenhar esse estudo. E aí, para desenhar o estudo, eu preciso definir qual é a metodologia, definir e selecionar a amostra e escolher as técnicas tanto para a coleta dos dados, como para tratamento, interpretação e análise desses dados. E aí é muito importante a gente também chamar a atenção aqui num ponto. Porque para a coleta dos dados, a gente imagina, por exemplo, que um questionário seja suficiente para a gente coletar os dados que a gente vai usar no estudo. Mas você faz um questionário todo aberto. E aí, para você trabalhar com essas informações que estão em texto, como você vai padronizar? Como é que você vai entender se alguém disse algo parecido com o outro? Então, isso acaba dificultando a interpretação e a análise desses dados. Então, tentem pensar em cada uma das fases. Pensa de trás para frente. Eu quero isso como resultado, para chegar nisso eu vou usar tais métodos, que uso tais materiais, precisa participar tantas pessoas, aplico em 1 mês, 2 meses. Então, vai pensando em cada uma dessas fases, porque isso vai ajudar bastante na hora de executar o estudo e de ter os resultados que vocês esperam. E aí, definida a duração do estudo, pense em quem vai se envolver nesse estudo. Se envolver tanto na coleta dos dados, como no tratamento, na análise e depois na divulgação, porque é muito importante que depois que a gente aplique um estudo, a gente também faça a divulgação daquilo que a gente encontrou como resultado, não é mesmo? Então, por exemplo, serve bastante o estudo para a gestão do museu. Mas aí você implementou várias mudanças na instituição e os visitantes não entendem muito por que essas mudanças aconteceram, o que foi que aconteceu na instituição para que mudasse a entrada, para que a exposição fosse totalmente alterada. De repente, um visitante que se identifica com um item do acervo, ele sente falta daquele acervo. Então, você precisa ter isso muito claro para poder até justificar para essas pessoas que não tem esse item do acervo, mas tem um outro, e olha a história que ele constrói junto com os outros que estão expostos. Então,
tudo isso faz parte do trabalho do museu. Não pense você que é só colocar as obras lá, porque o principal é justamente esse relacionamento com o visitante. E aí, se você não tem esse relacionamento com o visitante, se a instituição não tem esse relacionamento, ela não completa o ciclo, né, dela se constituir como uma instituição efetivamente de transformação social, de transformação da realidade com a qual ela lida. E aí, voltando para os estudos, a gente tem o período de aplicação do questionário, a realização de entrevistas ou daquilo que você for fazer no seu estudo, realização de encontro, coleta de material para você poder analisar. Aí você parte para a análise efetiva dos dados e para poder analisar você compila esses dados, você vai juntar tudo, vai organizar essas informações. Se for necessário, você cruza os dados para poder identificar alguns assuntos, algumas temáticas que precisam ser analisadas. E você acaba, nessa análise, levantando outras hipóteses que você nem tinha vislumbrado anteriormente. E aí, pensa qual vai ser o seu produto final. Qual é o produto final desse estudo? Vai ser um relatório, que é um documento mais formal, ou vai ser algo informal? Eu vou publicar um fanzine no site do museu. Ou vou até mandar imprimir e distribuir para os visitantes. Para os participantes, você pegou lá o contato e vai mandar para o endereço dele. Enfim, pense como esse produto final vai ser elaborado e o que é que você espera ter de produto final, porque também pode ser o desenvolvimento de atividade, pode ser a aplicação do conhecimento que você extraiu nesse estudo. O importante é que você tenha resultados, esses resultados sejam válidos do ponto de vista institucional e também que sejam divulgados. As pessoas precisam ter o resultado disso para entender que realmente o estudo foi realizado e que ela foi uma parte importante, participante, constituinte desse estudo. O melhor da realização de um estudo é você dar o retorno à pessoa, eu participei disso, eu fiz parte dessa mudança. Então, a gente parte, num estudo, a gente parte da constatação de uma realidade para poder, a partir do estudo, transformar essa realidade. Não basta a gente constatar, vi, realmente está ruim, tal assunto, tal iniciativa do museu não está atingindo os objetivos, constatou, mas e aí? Você precisa fazer alguma coisa com isso que você conseguiu. Então, você tem que, todo esse arcabouço de conhecimento adquirido tem que ser aplicado à realidade para que ela se transforme e se torne aquilo que você esperava, que são os impactos resultantes desse estudo. Então, vamos retomar. Para a gente poder escolher se eu vou fazer contagem, estudo de perfil, de público, se eu vou estudar as percepções e expectativas, a gente precisa lembrar sempre das etapas. Primeiro, eu vou levantar quais são as intenções e motivações que são a base para a ideia desse estudo, e aí eu também vou pensar o que é que eu quero ter resolvido, quais são as hipóteses, quais são os impactos que eu espero ter com o estudo, que é a formulação do problema. E, por último, eu vou preparar e planejar o desenho e desenvolvimento desse estudo, pensando qual é o recurso necessário, qual é o tempo disponível e o que é que eu preciso fazer para que isso realmente aconteça. E aí a gente conclui uma parte importante dessa aula, que foi justamente entender quais são os conceitos, quais são os tipos, como é que eu aplico esses tipos e de que ponto eu posso partir para poder construir, caso eu ainda não faça. Na próxima aula, a gente vai abordar um outro assunto que aprofunda isso que a gente já viu. Então, a gente vai pensar quais são os métodos e técnicas aplicáveis a cada um daqueles estudos que a gente já mencionou. Então, vocês vão entender também que método e técnica são duas coisas distintas, mas que estão casadas, estão juntas para a gente chegar ao objetivo final, que é a realização do estudo.